Pessoal, continuando um pouco nas postagens sobre tratamento de beleza, basicamente, vou te mostrar um pouco hoje como melhorar os olhos no retrato. Então aqui a gente tem a foto da Geisa Coutinho, a recordista de 400 metros, e vamos trabalhar um pouco os olhos dela. Então a primeira coisa que eu vou fazer é entrar no pincel de ajuste, teclando K, aí vou zerar isso, temperatura, exposição. Aí o que eu vou fazer primeiro? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou diminuir o meu pincel, aí eu vou pintar o olho dela. A gente pode ver que nada está acontecendo por enquanto, vou teclar O para ver o pincel de ajuste, né, a máscara. Nada está acontecendo ainda, mas essa é a ideia. Aí, depois de pintar a área toda, eu vou diminuir o meu pincel e virar para negativo. Eu tenho que tirar a parte preta do olho, que eu não quero tratar o preto. Só quero tratar a parte colorida. Perfeito. A gente pode ver agora. Ótimo. Então o que eu vou querer fazer com o olho? Eu já pintei essa árvore aqui com pincel de ajuste. Nós podemos primeiro pintar a região que nós queremos mexer e depois mexer nos valores. Então a primeira coisa que eu quero fazer, eu quero saturar os olhos para que os olhos tenham cor mais forte. Antes e depois. A saturação não fez muito, vamos bombar um pouco mais, saturação. Beleza? Depois disso eu vou querer mexer no claridade também. Opa, olha lá. Tá vendo quando a gente adiciona claridade, a gente ganha mais contraste no próprio colorido dentro do olho. Mas a gente também vê que escureceu, então eu vou clarear. Eu estou fazendo tudo isso no olhômetro, olhando a foto e vendo o resultado que eu mais gostei. Opa, agora vamos fazer um antes e depois. Antes e depois. Perfeito. Você pode ver que eu não mudei a cor dos olhos dela. Eu só aumentei o contraste para que a gente visse mais a diferença entre essas linhas e padrões que tem no olho dela. Vou até aumentar a claridade um pouco mais. Volta disso. Diminuir a saturação um pouco. Antes e depois. Vamos ver um pouco mais longe. Eu vou teclar H para tirar esse pino de edição. Também a gente pode clicar T para barra de ferramentas. E aqui do lado esquerdo a gente tem mostrar pinos de edição. Se eu deixar sempre, a gente sempre vai ver esses pininhos que indicam uma máscara que eu apliquei. Ou para melhor visualizar, eu vou teclar em nunca. Então para ver esse antes e depois um pouco mais longe, antes e depois. A gente pode ver que agora os olhos dela brilham mais, a parte colorida. Mas os olhos não são feitos só pela parte colorida. Vamos clicar aqui em novo. Agora vamos tratar do branco dos olhos dela. Então eu vou fazer a mesma coisa. Dessa vez eu vou clicar ó antes. Aí eu vou pintar o olho dela. Você pode notar que eu estou errando nessa pintura. Eu não estou pegando somente a parte branca. Porque é muito mais fácil, nesse caso, pintar tudo. Aí vem aqui clicar em apagar. Escolher um tamanho um pouquinho maior. E depois vem e apagar onde eu não quero aplicar diferença. É mais fácil apagar do que tentar pintar somente o branco do olho. Aqui, opa, errei um pouco aqui. Vou fazer essa parte colorida primeiro, tudinho. Vou fazer aqui os cílios. A gente vê que é mais fácil a gente corrigir apagando do que tentar pintar o branco certinho desde o início. Vou repetir aqui. Uma coisa que também facilita muito esse processo é o uso de um tablet. Quando eu digo tablet, não quero dizer um iPad. Eu quero dizer uma mesa digitalizador. Que são aquelas mesas que, em vez de você usar o mouse, você usa uma canetinha. No meu caso, eu estou usando o Wacom, que na real é o único fabricante que eu sugiro. E eu estou usando o Bambu Creative, né, que é um tamanho médio.
Eu já usei o bambu pequeno, também me serviu muito bem durante muito tempo, mas esse ano eu decidi comprar um pouco maior para ter um pouco mais de comodidade para trabalhar com um pouco mais facilidade. O que faz o tablet no nosso trabalho? Dá para fazer tudo isso com mouse? Dá, mas normalmente quando a gente usa mouse ele não é tão rápido e também não é tão preciso. Só vou acertar essa partezinha aqui que também tem cor. Vou dar um zoom maior. Beleza, pintei tudo. Agora a gente somente tem o branco do olho pintado. Então vou tirar a visualização. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar a exposição. Eu vou clarear. Que lembra, o ponto focal de uma imagem deve ser os olhos da pessoa. Então se a gente deixa os olhos um pouco mais clarinho e com um pouco menos cor, eles vão chamar mais atenção. Quando eu falo menos cor, eu falo branco do olho. Então aumentei a exposição só um pouco. Eu vou pegar a saturação e dessaturar só um pouquinho. Antes e depois de tudo, antes e depois. Só que tem um porém. Se eu fizer isso de uma forma bruta, a gente vê que os olhos começam a ficar estranhos, que ele está muito branco por inteiro. Quando um olho, na realidade, essa pálpebra superior ele vai projetar uma sombra por cima do olho. Então a gente tem que manter essa sombra. Então eu vou clicar em On novamente. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tamanho do meu pincel, aumentar a difusão, e além disso eu vou diminuir o fluxo. Aí eu vou contar passadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou fazer o mesmo 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você pode ver que eu estou desenhando de uma forma que eu estou fazendo uma meia-lua. Então eu vou passar, olha lá, uma meia-lua aqui, fazer mais uma meia-lua aqui. Esse formato de meia-lua vai ser exatamente para não escurecer essa parte de cima, para a gente manter essa sombra natural que a pálpebra e os cílios projetam sobre o olho. Então eu já tenho um efeito que eu clarei o branco dos olhos, mas a gente vai ver que está bem mais natural por eu manter aquela sombrinha na parte de cima. Se eu quiser até posso apagar um pouco mais ao meu gosto, só vou apagar um pouquinho mais, esse lado está bom, apagar só um pouquinho mais aqui também. Então agora nós podemos ver um antes e depois só do trabalho que eu fiz nos olhos dela. Você vê que é bem sutil, mas esse é o segredo do bom tratamento. É igual diz a piada, ou ditada, dependendo da sua opinião. Qual foi o melhor truque do diabo? O melhor truque do diabo foi fazer o mundo acreditar que ele não existe. Então essa é a mesma ideia com o tratamento. Qual é o melhor tratamento? É o tratamento que você não vê. É um tratamento que é tão natural que somente realça o que a imagem já tem, que se você for olhar a foto sem o tratamento, você vai estranhar mais a foto sem o tratamento do que a foto com tratamento. Esse é o segredo do bom tratamento num arquivo de fotografia. A gente vê aqui, né? Antes, a gente vê depois. São leve melhoria no que já existe. Então esse foi o rápido tutorial hoje de como melhorar os olhos nas suas fotos usando o Lightroom.